irmã, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo da Palavra de Deus. Espero que você tenha gostado dos vídeos anteriores, que ele tenha trazido edificação para a tua vida e que mais este vídeo também possa trazer algo novo para você. Quero convidar você que está de posse aí da Palavra de Deus, da sua Bíblia, que você abra no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 8 apenas. Nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu costumo trazer as mensagens de coisas assim bem atuais, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Buscamos muitas vezes lá no Velho Testamento algumas situações, mas numa forma geral, o que eu tenho trabalhado muito é em cima da atualidade, daquilo que nós vivemos no dia a dia. Algo que possa trazer algo novo no nosso coração. Amém, queridos? Então eu queria ler com você nesse momento, livro de 1 Pedro, capítulo 4, o verso é o 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Querido, a nossa vida, o nosso dia a dia é uma eterna batalha. Desde que nós nos conhecemos por gente, até mesmo quem está fora dos caminhos do Altíssimo, ele trava uma batalha diariamente. Algumas batalhas desta, o inimigo já tem como vencida para ele. Uma vez o meu pai me falou uma história que depois eu fiz uma ligação com outra situação e acabei chegando numa conclusão. Quando eu era bem garoto ainda, minha mãe implicava muito, porque eu gostava do mar. Então nós temos aqui próximo de onde nós moramos, nós temos um braço de mar, que é o Rio Barreiros, e eu quando garoto, junto com outros meninos, nós vivíamos ali naquela beira de mar ali, o nosso lazer era ali. Lazer de pobre a gente improvisa, né? Não é que nem rico, que tem piscina, que tem clube, então a gente vai onde tem, vai pro mangue mesmo. Enquanto tem rico aí lá na Inglaterra caçando raposa, a gente corre atrás de caranguejo aqui no mangue. É tudo diversão. Então o que acontece? Quando eu era garoto eu tinha muito esse negócio de faculdade. Minha mãe implicava comigo, ficava revoltada porque ela tinha medo que eu me afogasse e tudo mais. Aí um dia eu vi que meu pai conversou alguma coisa com ela, depois ele veio para mim e falou assim: filho, me fala uma coisa, você sabe nadar? Eu falei, sei. Você aprendeu quando? Eu falei, eu aprendi com os meninos aí, a gente vai aos pouquinhos, vai entrando na água, os meninos vão dando uma dica, a gente vai aprendendo e hoje eu sei nadar, eu nado até muito bem. Aí ele virou para minha mãe e falou assim: não tem jeito não. Ele sabe nadar e vai ser difícil tirar esse costume dele. E meu pai falou uma frase que eu achei muito curiosa na época, não lembro exatamente se foi exatamente isso que ele falou, mas ele fala alguma coisa do tipo, como ele já sabe nadar, o mar já é dele. Quer dizer, o mar já tem ele como seu. Ou seja, amanhã, se o mar quiser tomar, ele toma para ele e acabou. Meu pai falou aquilo meio de uma maneira assim, bem simples, bem Minha mãe ficou revoltada com ele quando ele falou aquilo. Que é isso? Quero ver meu filho morrer afogado, você fica com essa conversa. Coisa que meu pai falou, porque meu pai era muito direto nas coisas que ele falava. E eu me lembro que mais tarde eu aprendi uma coisa também, quando eu comecei a estudar mais a Palavra de Deus, quando eu comecei a aprender. Eu aprendi uma coisa com algumas pessoas e lendo também a gente percebe que tem pessoas que o inimigo das nossas almas ele já tem como sendo dele. Assim como o mar, tem pessoas, que nem meu pai dizia, né, você sabe nadar, então o mar já sente que é seu, que você é dono, que ele é dono seu. Então ele não se preocupa com você, ele quer aqueles que não sabem nadar. É os que não sabem nadar que o mar quer engolir. Aqueles que sabem nadar, ele sabe que a pessoa não tem mais medo, então ela vai nadar em vários lugares perigosos ou não, mas ela vai. Então no momento que ele achar necessário, ele achar de tirar a pessoa dali, ele tira. É uma coisa meio fantasiosa, mas é uma questão que, se a gente for avaliar trazendo para a questão espiritual, é mais ou menos isso. Porque Satanás ele conhece a mim e a você, mas de ver as nossas ações, e naturalmente ele sabe aqueles que ele pode dizer assim, esse já é meu.
esse eu não tenho que me preocupar, vou me preocupar com aquele outro. Então tem muito disso na vida do homem, na vida da mulher de Deus. Nós precisamos estar sempre muito atentos. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, anda em derredor, ou seja, ele anda ao nosso redor. Estão os anjos que nos guardam, que é aquele que fala no Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então os anjos estão ao nosso redor, nos guardando, mas Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão, que o leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, mas ele tenta ser igual, e ele está ali bramando como um leão, tentando tragar as nossas vidas. Mas nós precisamos tomar um certo cuidado com muitas coisas, porque às vezes tem possessões que o diabo exerce na vida de uma pessoa, que elas não são vistas com muita facilidade. Por exemplo, nem sempre o inimigo, ele usará um demônio que possua determinada pessoa. Muitas vezes nós sabemos que a possessão demoníaca, ela é o tipo da coisa que quando a pessoa está possuída, se alguém colocar as mãos sobre ela, fatalmente se alguém naturalmente da parte de Deus, né, colocar as mãos sobre aquela pessoa, aquele demônio vai se manifestar, porque ele vai sentir: opa, entrou alguém aí que eu não quero ver perto de mim. Então ele vai se manifestar, ele vai criar aquele problema todo que a gente sabe. Quem já enfrentou esse tipo de situação, como eu já tive esse tipo de situação desde o tempo que eu era intercessor na igreja de onde eu vim, e mesmo depois como pastor na igreja em que eu estou agora. Eu já enfrentei algumas situações assim junto com o nosso grupo de intercessão, pessoas que caíram endemoniadas na igreja. Então isso é uma coisa até certo ponto comum. Pessoas vêm visitar uma igreja e ela é uma pessoa que o Espírito Santo a levou naquele dia, conduziu aquela pessoa até lá. Com certeza Deus quer libertar aquela pessoa, mas às vezes a pessoa não está entendendo direito. Mas no momento oportuno ali, quando você faz uma oração, às vezes você põe a mão sobre aquela pessoa vai manifestar o demônio. Por quê? Porque ele está ali, possessivo na vida daquela pessoa, sugando todas as suas forças. Mas naquele momento, quando um homem ou uma mulher de Deus colocou as mãos sobre ele e sobre aquela pessoa, o demônio se manifestou. Eu acho que deve queimar ele, não sei o que acontece, mas deve ser alguma coisa desse tipo. Agora tem também aqueles demônios que a gente pode dizer que são silenciosos, e na realidade não são bem demônios, são artifícios que o diabo usa, que o diabo introduz no coração das pessoas, para que as pessoas sejam como são. E eu queria falar da primeira situação, que eu vou falar algumas delas, mas uma delas que é muito visível, que é uma coisa que o inimigo usa na vida das pessoas, é a ganância. Muitas vezes ele não entra na vida de uma pessoa, mas ele estimula e ele cria ambientes para que aquela pessoa seja gananciosa. E a ganância não tem limites para a sua ação. Uma pessoa gananciosa, ela faz qualquer coisa por aquilo que ela quer. Normalmente por causa do dinheiro e do poder. Uma pessoa gananciosa, ela passa por cima da sua família, ela faz qualquer tipo de coisa. Ela passa por cima, ela usa filho, usa esposa, usa pai, usa mãe para tentar se dar bem na vida. Uma pessoa gananciosa, essa pessoa não tem limites, como eu falei, e o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Então quando ele percebe uma pessoa que tem uma pitadinha desse sentimento, dessa conduta, que a pessoa gananciosa, é ali que ele vai investir. Ele investe naquela pessoa. Talvez essa pessoa, você pode pôr as mãos sobre a cabeça dela, orar, e ela não vai acontecer nada. Porque na realidade Satanás não colocou nenhum demônio naquela pessoa. Não entrou nenhum demônio ali na vida daquela pessoa. Mas ele está usando algo que a pessoa tem nas suas emoções, no seu sentimento, algo que a pessoa é, para que ela possa ser usada por ele. Então é uma situação, talvez algumas pessoas que assistam esse vídeo talvez não concordem comigo. Eu até entendo, não estou aqui para criar nenhum tipo de luta, de debate, não é essa a minha intenção. A minha intenção é falar daquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que a gente tem visto, segundo o que a gente tem acompanhado da palavra de Deus nesses anos de experiência aí, principalmente no ministério pastoral.
Eu sei que muitas pessoas aí fora não acreditam nisso. Por exemplo, imagina uma pessoa que é consumidora excessiva de álcool. Eu conheço pessoas assim. Hoje de manhã eu fui na padaria comprar pão, não eram 8 horas da manhã ainda, e tem um cidadão que mora ali perto da padaria, que eu conheço ele, porque ele trabalhou na mesma empresa que eu, era um excelente mecânico, um excelente trabalhador, um profissional de qualidade, e hoje ele está aposentado. Só que eu vi ele hoje, não era 8 horas da manhã, ele estava tomando um copo de pinga na padaria. Enquanto muita gente vai na padaria comprar um pão, tomar um cafezinho, que alguns estão indo trabalhar, o cara estava lá tomando um copo de cachaça. E a moça serviu ele tomou aquilo como se toma água. Uma pessoa dessa, não precisa nem o demônio entrar dentro dele mais. Ele mesmo já criou um labirinto, ele criou uma prisão para ele por causa do álcool. Se tornou alcoólatra. As pessoas não acreditam quando a gente fala sobre esse assunto. Ah, que nada, o cara bebe de sem vergonha. Não, o cara bebe porque ele acabou dando brecha, ele acabou aprendendo a beber. Não estou dizendo para ninguém aqui que a bebida é o causador, não. A Bíblia mesmo, você vê em muitas passagens da Bíblia, você vê lá o vinho sendo servido. Em alguns momentos da Bíblia, em algumas passagens, você vai ouvir recomendações de não se usar bebida forte em algumas ocasiões. Não estamos aqui questionando nada disso, mas eu falo sobre a pessoa, por exemplo, que ela acaba se entregando ao álcool, e o inimigo das nossas almas, ele percebe que aquilo ali é uma fraqueza na vida dela, e ele vai incentivar cada vez mais. Quando você for ver, aquela pessoa está totalmente dominada, e aí o inimigo que está ao derredor, ele vai dizer, não preciso nem me movimentar. Os anjos estão ao nosso redor, mas os anjos não vão impedir a minha vontade, não vai impedir a tua vontade. Aquilo que você faz, ele está ali para te guardar, mas ele não está ali para cobrar você, se você for fazer alguma coisa errada. A palavra de Deus fala no livro de Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, ou seja, para guardar. Agora, as nossas atitudes, as nossas vontades, as nossas emoções, nós temos que controlar. E a pessoa que se entrega na bebida, no vício de outras coisas, elas acabam sendo um prato cheio para o inimigo. Ele não precisa nem se movimentar. A única coisa que ele vai fazer, ele vai estar sempre abastecendo aquela pessoa de alguma forma. De alguma forma ele vai estar levantando alguns dos seus, para que aquela pessoa nunca deixe aquele no caminho, para que ela nunca deixe aquela fortaleza que tem dentro dela. Outra situação é a possessão. Quando eu falo possessão, não é possessão demoníaca, é a pessoa possessiva. É também uma coisa que o inimigo das nossas almas não precisa se preocupar com eles. Ele apenas incentiva e dá aquilo que a pessoa precisa. Pensa num homem, mais com um homem isso acontece. Foi casado e de repente a mulher não suporta mais ele por causa das suas ações. E esta mulher acaba pedindo separação. Aquele cara não aceita. Ele não para avaliar que ele errou, que ele fez as coisas erradas. Ele não aceita, porque a gente sabe que normalmente esses feminicídios, que se tornou uma coisa tão popular no nosso país, infelizmente, a gente sabe que a maioria das razões são essas. Homens viciados em droga, homens que agridem a mulher e que quando a mulher toma a decisão de ir embora, ele não aceita. São homens covardes. Homens que normalmente diante da mulher, ele consegue ser valente, mas quando é diante de outro homem, ele afina até a voz. Tem um cantor de pagode, já não está mais no nosso meio, que se converteu inclusive no final da sua vida, que foi o Bezerra da Silva. Ele tinha um samba que ele dizia: você com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando até muda de voz. É a mesma coisa o cara que bate em mulher. O cara bate em mulher, o cara agride a esposa, muitas vezes na frente dos filhos, ele se acha o bambambam ali, só que lá fora, se ele encontrar um opositor, muitas vezes é isso que ele faz. Ele muda até de voz. Então, queridos, isso já é um prato cheio para o inimigo. Ele não precisa pegar aquela pessoa e enfiar um demônio dentro dela. Para quê? Se ela sozinha já faz o trabalho. Então a gente precisa corrigir essas coisas. O homem e a mulher de Deus tem que saber lidar com isso.
sabe? Nós precisamos corrigir as nossas situações de vida, precisamos corrigir aquilo que fazemos, aquilo que falamos. A outra situação também é: Satanás não é onisciente, mas atento a tudo o que falamos, portanto, cuidado com a língua, cuidado com o que falamos. Aquilo que nós falamos, ele vai usar contra nós mesmos. Aquilo que nós falamos, ele vai usar contra a minha vida e contra a sua. Então nós temos que tomar um cuidado imenso daquilo que nós falamos, com quem falamos, principalmente, porque às vezes falamos aquilo que nos sentimos no coração em determinado momento, falamos com a pessoa errada, falamos com pessoas que não têm nada de Deus para te retribuir, para te aconselhar. Fazemos como fez Eva. Eva parou para falar com a serpente que não tinha nada de bom para ela. Então o que aconteceu? Ela foi conversar com quem estava disposto justamente a tirá-la do caminho que ela estava. Se Eva não tivesse parado para ouvir a serpente, a nossa história hoje seria outra. Não estou dizendo que não haveria queda, mas não seria pela Eva, não seria daquela forma. Talvez tudo isso poderia ser uma história diferente hoje na nossa vida. Então, querido, precisamos tomar um cuidado excessivo, sabe? Como eu sempre falo, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. Nós precisamos entender que nem sempre ele vai usar um demônio para tentar destruir a minha e a sua vida. Muitas vezes, o que ele precisa está dentro de mim e de você. Muitas vezes, o que ele precisa está dentro do nosso emocional. Muitas vezes, o que ele precisa está nas nossas mãos e nós não sabemos lidar com aquilo. Então, muito cuidado com a ganância, muito cuidado com os vícios, muito cuidado com a possessão, você achar que você é dono das pessoas. Isso tudo aí pode nos trazer muitos problemas que a gente não gostaria de ter que lidar com eles, mas às vezes nós deixamos que as nossas emoções nos enganem, nos façam ir em caminhos diferentes, de forma diferente. Então, muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com isso que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente. Um mundo onde já não existe mais o respeito pelas pessoas. Um mundo em que se perdeu o respeito pelas famílias. Um mundo em que se perdeu o respeito pela vida. Hoje, nós vemos situações, inclusive dentro das próprias casas, que a gente não acredita que aquilo ali possa ser possível acontecer. Há um tempo atrás, bem antes, um bom tempo atrás, sei lá, uns 15, um pouco mais do que isso até, eu era líder de célula. Eu fazia parte de uma das igrejas do nosso ministério e eu era líder de célula. E eu me lembro que nessa época eu trabalhava lá na área da refinaria em Cubatão e nós tínhamos uma espécie de uma biblioteca que estava exposta lá numa sala, onde quem tinha livros e revistas em casa levava e deixava lá, porque na hora do almoço aquele pessoal queria fazer aquela paradinha ali, almoçava e queria dar uma descansada. Alguns gostavam de dar uma cochilada, outros gostam de ler, eu sempre gostei de ler. E aí, então, nós levamos muitas revistas, livros, eu andei levando alguns livros para lá, algumas revistas que eu tinha em casa, de todo tipo. Tanto revista de notícias, revistas gibis tinha também. E um dia eu peguei uma revista que eu não me lembro se era uma revista Isto É, se era uma revista Veja, eu sei que era uma revista dessas que trazem várias matérias aí sobre todos os assuntos. E eu me parei num assunto que eu achei curioso aquilo ali. Aquele assunto me deixou indignado. Eu li a matéria toda, tanto que eu trouxe até para apresentar na nossa célula o que estava acontecendo. Isso não é agora, nós estamos em 2020. Isso aconteceu por volta de 2004, 2005, quando eu peguei essa revista que já não era tão recente, talvez tivesse um ano. E eu vi uma coisa que me deixou espantado. Algumas famílias de classe média alta, seja das grandes cidades, no caso, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, no caso, Florianópolis, Porto Alegre, só as capitais. Algumas famílias estavam fazendo uma coisa que eu achei um absurdo, confesso a vocês, e continuo achando até hoje.
Eles estavam abrindo as portas da sua casa para que os seus filhos ou filhas trouxessem os seus namorados para passarem a noite com eles no reduto do seu lar. E qual era o argumento usado por essas famílias? Eu prefiro o meu filho dentro da nossa casa com a sua namorada, ou eu prefiro a minha filha dentro da nossa casa com o seu namorado, dormindo juntos, do que correndo risco na rua, do que correndo risco de estar num motel e lá acontecer um assalto e eles virem até a morrer. Pessoal, eu fiquei abismado com aquilo, aquilo não desceu aqui na minha garganta. Falei, meu, que situação o ser humano chegou. Chegou ao ponto de abrir a porta do quarto do seu filho, da sua filha, permitindo que esses tragam seus namorados ou namorada para passarem a noite juntos, para evitar que eles vão para o motel. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Um caso desse não precisa que o demônio faça mais nada. Você acha que precisa? Você acha que precisa o demônio investir em alguma coisa? Não. Já está investido aí. A própria pessoa, a própria família já está contribuindo para que seja assim. Nós sabemos que os nossos jovens muitas vezes se precipitam. Mas eu acho que está faltando também da nossa parte como família ensinar. Quando os meus filhos eram pré-adolescentes e mesmo depois adolescentes, eu sempre sentava com eles. Eu conversava sobre todos os assuntos. Eu conversava sobre sexo, eu conversava sobre drogas, sobre todos os assuntos mesmo. Eu perguntava como é que eles estavam vivendo na escola, como é que estava o relacionamento com os colegas, com os professores. Eu pedia, traga os colegas aqui em casa, eu quero conhecer. Eu teve uma época da minha vida, eu conhecia. Hoje essas moças, por exemplo, colegas da minha filha, estão tudo casadas, assim como ela também. Mas eu tive um tempo que eu convivi com essas jovens de idade de 12, 13, 14 anos. E foi um tempo muito bom na minha vida, foi um tempo gostoso que eu pude conhecer essas meninas, meninos, que hoje são homens e mulheres casados, pais de filhos. Foi muito legal isso aí. Eu não quero dizer com isso que os meus filhos foram corretos, eu não sei. Eles devem ter errado, provavelmente erraram em muitas coisas do que eu ensinei, talvez eles não assimilaram bem. Mas eu tenho filhos honrados, que hoje estão casados, têm suas famílias, vivem de forma honrada, e eu creio que parte disso foi o que eu pude ensinar, eu e minha esposa. Então, naquele tempo, mesmo não tendo esse conhecimento que a gente vai tendo ao longo, como eu tenho hoje sobre essa situação que eu estou falando, mas naquele tempo o que acontecia? Eu já tinha uma coisa no meu coração muito bem firmada, família. Meus pais, meu pai principalmente, sempre muito pegado nessa questão que envolve família, sempre falou muito sobre isso, me ensinou, sempre bateu muito nessa tecla. Família é a nossa maior instituição, não deixe que a família se perca. Do mesmo jeito que eu tinha aquela amizade com meu pai, graças a Deus sempre tivemos, eu procurei ter com os meus filhos, e isso começa na adolescência. Começa quando criança, mas só que a criança, ela tem uma fase, que eu vou falar uma fase que, uma situação que um amigo me ensinou certa vez. Ele falou assim para mim, os nossos filhos, até a idade dos 10, 12 anos, nós somos os heróis dele. A partir da idade dos 12 adiante, até os 20, 21, 22, nós somos careta. E somente depois disso, quando eles aprendem alguma coisa, eles reconhecem que nós tínhamos razão. Quando dá tempo. Então esse amigo falava isso para mim e eu sempre preservei muito isso. Então eu tratei desde o início com os meus filhos. Tive aquela fase do herói, que eu carregava comigo, que eu levava para pescar, eu levava para o futebol, principalmente o menino. A menina, muitas vezes andei com ela tiracolo em todos os lugares. E eu sabia que ela gostava de estar comigo, que eu sempre gostei muito da farra, da brincadeira, e ela sempre foi muito festeira também. Isso tudo nós fizemos dentro daquele tempo, que eu tenho certeza que meus filhos me tinham como herói. Só que chegou o tempo que eles haveriam de ter a mim como um cara que era incômodo. E é nesse tempo que eu entrei com outra coisa, o papo, diálogo, aberto, conversando, para que mais tarde eu não tivesse que me arrepender de alguma coisa.
Como eu falei, eu tenho certeza, meus filhos não são santos. Meus filhos devem ter errado, meus filhos devem ter cometido muitas coisas que eles erraram, mas foram coisas que de alguma forma eles conseguiram vencer. Não foram coisas que transformaram eles em delinquentes, desculpa a expressão, em delinquentes e que depois podiam ter trazido tragédias sobre as suas vidas. E isso tudo a gente precisa preservar. Então nós temos que controlar essa questão que envolve as nossas emoções. Voltando a dizer, o inimigo das nossas almas, nem sempre ele vai usar um demônio na vida da pessoa. Como ele não é onisciente, como é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, então ele vai estar à nossa volta, vai estar usando seus demônios à nossa volta, para tentar descobrir algo de você, que você fraqueje, que você possa dar uma brecha, e aí ele vai agir na sua vida. E muitas vezes ele não vai nem pedir, nem colocar nenhum demônio para te incomodar, porque ele vai perceber que você já tem as ações necessárias para contribuir com o reino dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Então, queridos, vamos prestar bem atenção naquilo que nós vivemos, fazemos, naquilo que falamos. Tudo isso na nossa vida é muito importante, que nós venhamos ter controle, que nós não venhamos nos perder pelo meio do caminho. Quantos homens de Deus têm se perdido pelo meio do caminho, porque talvez não olharam por isso. Muitas vezes quando olham para Satanás, olham ele apenas como um inquiridor, alguém que pode ser um dominador, aquele que vai colocar um demônio na vida da pessoa, e muitas vezes ele está ali à sua volta, só esperando uma oportunidade. E essa oportunidade, naquilo que você age, naquilo que você fala, naquilo que você investe na tua vida, é o que ele vai usar contra você. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, porque não é fácil. A vida do homem e da mulher, de Deus principalmente, é uma eterna batalha espiritual. Nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar investindo no reino de Deus. Nós vamos continuar investindo no nosso conhecimento, para que o diabo não venha fazer festa na nossa vida. Amém, querido? Que Deus o abençoe. Espero que esta palavra possa te trazer entendimento. Mais uma vez, eu quero pedir a você, feche seus olhos, vamos estar orando e depois vamos fazer as nossas considerações finais. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração para trazer neste vídeo. Abençoa a vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Abençoa todos aqueles, ó Deus, que estão neste momento firmados aqui na tua presença, assim como eu estou, e que nós possamos ver, Senhor, transformação na vida dessas pessoas. Abençoa para que cada uma delas possa tirar proveito desta palavra, possa entender aquilo que o Senhor tem para nós. Que a nossa vida, como uma batalha espiritual que nós possamos buscar conhecimento, buscar saber onde o inimigo das nossas almas tenta investir, olhar os nossos sentimentos, as nossas situações do dia a dia e ver aonde ele pode trabalhar, e a gente poder fechar todas as porteiras por onde ele possa passar. Que o nome do Senhor, Pai, seja louvado e adorado através das nossas vidas. Nos abençoe e nos guarda, Senhor. Nos livra desta pandemia que estamos vivendo neste dia, neste tempo, e que a graça e a paz do Senhor sejam derramadas sobre nós, sobre as nossas famílias. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixe seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, passe para os seus amigos, para os seus irmãos. Eu tenho um amigo lá de Santa Catarina que morava aqui. Esses dias eu conversei com ele e pedi para ele, olha, me ajuda, assista nossos vídeos, mas passe para os teus conhecidos aí, que eu espero que Deus possa nos usar nesse lugar aí para poder fazer a obra dele, poder fazer crescer o reino dele. Amém, querido? Beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.